Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de História. E me diz aí, como é viver num país fruto de 350 anos de trabalho escravo? Por vezes a gente não pensa no tamanho do estrago que a escravidão fez no nosso país, porque ela não ficou só lá no passado. Mesmo depois da abolição da escravidão, há mais ou menos 200 anos atrás, ela continuou influenciando a vida das populações negras no Brasil até os dias de hoje, não só pela questão do racismo, mas a questão social. Essas pessoas, depois da abolição da escravidão, foram largadas a bel prazer, sem nenhuma educação, sem nenhuma instrução, sem nenhum dinheiro, nada que amparasse elas, que saíam de uma condição que não tinham liberdade nenhuma, que não eram considerados nem pessoas, eram seres sem alma, eram objetos. E de um dia para o outro eram seres livres, só que carregando todo o fardo de anos e anos de serem considerados inferiores e de não terem acumulado riqueza nenhuma. Foram assim que surgiram muitas das favelas do Brasil, acumulando pobres que foram despejados das casas dos seus patrões para serem supostamente livres, porém sem dinheiro nenhum e sem instrução nenhuma. E por outro lado, são pessoas também que, se não optassem por essa opção, teriam que ficar trabalhando para o patrão num regime de semi-escravidão, porque embora a escravidão não existisse mais depois da abolição, essas pessoas continuaram trabalhando por salários muito pequenos ou só pela própria subsistência, só para garantir o pão de cada dia. As coisas no Brasil do fim do século XIX e do início do século passado ainda eram muito difíceis. Poucas pessoas ganhavam dinheiro suficiente para construir uma casa própria e para não ter que ficar dependendo de grandes fazendeiros. Essa é a herança da escravidão que nós carregamos até hoje. Então, quando se fala em cotas, em reparações à população negra, em várias políticas públicas que devem ser feitas no país, no Brasil, para ajudar esse tipo de população, isso não deve ser ridicularizado, mas sim uma coisa que deve ser levada a sério. Pensem, são 350 anos de escravidão no Brasil e nós temos mais tempo de escravidão do que tempo sem escravidão. Se for por uma matemática básica, nós ainda devemos ficar muito tempo reparando essas populações só para dar o que elas merecem de volta por tantos anos que seus antepassados ficaram como escravos e por tantos anos recebendo injúrias e sendo considerados menos que animais. A escravidão no Brasil, na verdade, começava lá na África, como eu falei para vocês na aula passada. As pessoas escravizadas que vinham para cá, elas eram tiradas de reinos que entravam em guerras entre si, e os prisioneiros eram vendidos para os portugueses como escravos. Esses escravos, por sua vez, eram trazidos em navios, e navios lotados, cheios de escravos, como a gente pode ver nessa ilustração de um navio negreiro, como eles eram chamados. Os escravos todos no convés, que é essa parte aqui logo embaixo, né, da parte mais alta do navio, todos entulhados, vindo sentados em condições higiênicas terríveis, tendo que fazer as suas necessidades naquele mesmo local que dormiam, tudo aqui nesse convés. Ou seja, proliferação de doenças era mato, muitos morriam durante a viagem, e eles vinham algemados também para não ocorrer nenhuma rebelião, para eles tentar tomar um navio ou coisa do tipo. Então só aí já começava o calvário dessas populações no navio negreiro. Chegando aqui, primeiro, quanto mais jovem, melhor. E segundo, eram colocados para trabalhar praticamente o dia inteiro. 20 horas por dia, desde as 4 da manhã até a hora que desse, até a hora que aguentasse, recebendo como alimentação nada mais do que farinha de mandioca, um pouco de feijão e alguma proteína para aguentar, se tivesse alguma proteína, ou seja, uma carne. Se não tivesse, era só a farinha de mandioca mesmo. Ou seja, a vida dessas pessoas, desses seres humanos escravizados, era muito indigna. Tanto que um escravo viver por mais de 22 anos, ultrapassar a idade de 22 anos, era uma vitória. Na verdade, no Brasil colônia, no Brasil império, até mais recentemente, a expectativa de vida das pessoas, no geral, era muito baixa. Uma pessoa que vivia até os 50 anos
viveu muito. Hoje as pessoas vivem até os 70, até os 80 anos, mas naquela época não existiam vacinas, não tinha saneamento básico, não tinha uma alimentação adequada, não tinha praticamente nada. As pessoas viviam em condições muito ruins e a expectativa de vida era lá embaixo. Muitos bebês morriam até os 6 anos de idade. 6 anos de idade era ali a idade em que tu poderia se considerar um vencedor se tu ultrapassasse, porque aí eram os vírus que geralmente atacam as crianças. Por isso que vocês também tomam tantas vacinas quando são pequenos. Mas voltando aos escravos, como eu disse, quanto mais jovem melhor, eles trabalhavam desde pequenininhos, ou nas lavouras, ou na extração de minérios, ou na casa dos senhores, como empregados domésticos, e se tentassem fugir, sofriam os mais terríveis castigos, que iam desde chicotadas até serem perseguidos e estraçalhados pelos animais, pelos cachorros do patrão. Aqui como funcionava uma casa grande, né? A propriedade do Brasil Colônia era dividida entre a casa grande, que era o lugar onde o patrão morava, onde o grande fazendeiro morava, a senzala, que era onde ficavam os escravos, uma moradia onde vários escravos moravam, que várias pessoas dividiam, geralmente famílias de 10, 11 pessoas dividiam um quartinho pequeno, a capela, lembrando que a religião oficial do Brasil, até o fim do Brasil Império, é a Igreja Católica, não se podia ter outra religião, e os negros escravizados eram muito perseguidos por isso, porque eles traziam as religiões lá da África e tentavam praticá-las aqui. Na impossibilidade disso, eles começaram a fundir a religião católica com as religiões africanas, o que deu origem, por exemplo, na Umbanda, que hoje é muito popular no Brasil. E também nós temos a moenda, que era onde a cana-de-açúcar, que era o principal produto do Brasil nessa época, do Brasil colonial, século XV, XVI e XVII, era onde a cana-de-açúcar era moída para virar o pozinho branco que vocês colocam no café, enfim, o açúcar que nós conhecemos e que vai em tantos doces. Mas também havia resistência. Os escravos não sofriam calados. Muitos tentavam fugir, principalmente quando começaram a surgir os quilombos. Quilombos eram fazendas que os escravos fugidos construíam para tentar viver uma vida de liberdade. Elas ficavam geralmente no meio da mata, distantes das cidades, para que os fazendeiros não conseguissem perseguir eles até lá, não conseguissem achá-los. E houve quilombos que cresceram tanto e receberam tantos escravos que se tornaram verdadeiras cidades e conseguiram não só proteger aqueles que moravam lá, quanto destruir fazendeiros que ainda adotavam a prática da escravidão. O quilombo mais famoso desse foi o Quilombo dos Palmares, que vocês já devem ter ouvido, liderado pelo Zumbi dos Palmares. Na cidade de Tapes nós também temos um quilombo, que fica ali no bairro hoje, onde hoje é o Arroio Teixeira. Os quilombos, muitos sumiram, mas alguns sobreviveram, inclusive alguns quilombolas, que são os descendentes desses escravos, que moravam em quilombos, também sobreviveram e hoje eles são um patrimônio cultural do Brasil. Eles são uma prova da nossa história, de que a nossa história existe e do que essas pessoas passaram no passado e como isso influencia o presente até hoje. Então a atividade dessa semana, né, pessoal, vocês vão comparar essa imagem aqui do navio negreiro, do transporte dos negros, com o relato do Mohammed Baquaqua, que foi um escravo que foi trazido no navio negreiro, mas ele conseguiu fugir para os Estados Unidos e lá ele construiu riqueza e fortuna. Mas nunca esqueceu aquilo que ele passou enquanto escravo no navio negreiro. Então vocês vão comparar essa imagem do navio negreiro com o relato do Mohammed Baquaqua do que ele passou na sua estadia no navio negreiro. Vocês vão comparar os dois, comparar esse com esse daqui. Analisando e comparando, vocês vão responder essas questões. De que forma são retratadas as condições físicas em que eles viviam, ou seja, eles iam sentados, eles sofriam castigos, eles eram bem alimentados, como é que era? De acordo com a imagem do navio, como os seres humanos eram transportados? Em pé, sentados, ao ar livre, em lugares mais baixos do navio, como é que eles eram transportados? Confortáveis? E de acordo com Baquaqua, ou seja, com o texto do Mohammed Baquaqua,
Qual era o sentimento de alguém que viveu naquelas condições? Como é que ele se sentia? A pessoa se sentia valorizada ou se sentia desvalorizada? Era uma pessoa que gostava daquela situação ou uma pessoa que ficava deprimida, triste? Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula dessa semana. Se tiverem alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp que eu te respondo rapidinho e até mais.